Olá pessoal, tudo bom? Retornando então do nosso intervalo, nossa aula hoje sobre modelo Kano. Nós havíamos parado nesse slide onde nós falamos que com o tempo, atributos que eram atrativos acabam se tornando unidimensionais e os unidimensionais acabam com o passar do tempo se tornando obrigatórios. Então, aquilo que num primeiro momento, gerava satisfação e agradava, chega num patamar que depois o cliente ele já espera aquilo. Então, por exemplo, mais tempo atrás, onde hoje em dia é o Shopping Neumarkt em Blumenau, era um terreno que era dos padres franciscanos, e do lado, hoje em dia acho que tem tipo um boliche lá, onde era do terreno do lado, ficava um supermercado chamado Pão de Açúcar. Uma parte, não o terreno como todo, mas uma parte do terreno ali, onde hoje em dia ali vai ser aquela entrada para o shopping e tudo mais, Neumarkt, era o estacionamento do supermercado Pão de Açúcar. Esse estacionamento, ele era um estacionamento descoberto. Se vocês forem observar, talvez até aqui na nossa região, existem alguns estacionamentos que são descobertos. Só que o que acontece? Hoje em dia você vai no supermercado, vamos ver a nossa região aqui, no Angeloni, ele é coberto. Você vai no Forte, que é um atacadista, no Forte Atacadista, parte dele ali é coberto, E quem mais? Big, também totalmente coberto. Maersk, também totalmente coberto. O que vai acontecer? Se eu falasse para vocês assim, vamos no mercado, que nem o Big deu uma chuviscada agora, Então, assim, o que, num primeiro momento, o supermercado fez de ter um estacionamento coberto, com uma maior segurança e tudo mais, hoje em dia você pode me dizer assim, professor, se o supermercado não tiver o estacionamento coberto, eu nem vou. Acontece também bastante situações onde as pessoas acabam tendo por interesse, comprar às vezes no shopping, por causa da questão da própria segurança, Então você para na rua, aí você não em balneário, talvez em balneário também, Mas por exemplo, Blumenau, não sei o que acontece, mas a região do centro, acho que é muita questão de droga, Na região do centro, assim, você para o carro à noite, Você já vem alguém te abordar, Tipo, oi, doutor, não sei o quê, No final, se você às vezes acaba circulando bastante, Meu filho ainda falava, Que tinha alguns ali que já eram tipo os amigos já, Porque você já sabia, o cara já te abordava. Aí eu tinha a situação que você já tinha dado alguma, tipo assim, ou dinheiro, ou já tinha dado alguma, algum item que você não precisa, a pessoa está realmente necessitando, Mas era muito por causa de questão de droga. Na verdade, não é só a questão da droga, É a questão da droga e de você ter alguns imóveis que estavam abandonados. Então as pessoas acabam entrando nesses imóveis, pegando fio, para daí depois vender questão de cobre, vender a questão de metal para ferro velho. Então existia um mercado assim, numa região ali do centro de Blumenau, ali, os caras desmontaram o edifício inteiro. Era um hotel, estava fechado o hotel, e cada vez de madrugada eles iam entrando. Durante o dia não via movimentação, e de noite eles iam tirando. Tiraram tudo, tiraram as vistas, tudo, Hoje em dia não, foi vendido, e daí eles tiraram agora para reformar. Mas os equipamentos levaram tudo embora, tá? Então, acaba atraindo, esse tipo de público e fazendo com que cada vez mais, talvez algo que fosse num primeiro momento, tipo, que legal, que legal ter um estacionamento fechado, chega num patamar que o cara diz assim, cara, isso aqui não vai me deixar feliz, ter um estacionamento onde eu não seja abordado por ninguém. É tipo o mínimo, Se não tiver um estacionamento, eu não vou nesse local, estacionamento fechado. Beleza, vamos seguir. Então, aqui, bem interessante a hierarquia de valores dos clientes, que ele traz o seguinte, o que o cliente, de forma geral, comenta com vocês, o que geralmente ele responde na entrevista,
o básico e o esperado, né? Não necessariamente o cliente relata aquilo que é desejado, né? E o inesperado, por ser inesperado, ele também não, né, acaba não comentando. Então, ali naquela questão ali relacionada às flores, né, no restaurante, né? Se a gente for pensar, né, que a situação da pessoa ir no restaurante, né, tem situações, é claro, de datas comemorativas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? E daí você, digamos, acaba esquecendo a data. E daí o restaurante, né, ele oferece ali a flor e você pode dar para presentear a sua esposa ou namorada, Dia dos Namorados, ou ali a mãe, alguma coisa assim, além de um jantar bacana, né? Pode ser algo inesperado que o cara fala assim, me salvou, né? Me salvou, tinha esquecido de comprar alguma coisa e foi onde eu consegui ainda, né, fazer assim, tipo, um ambiente super agradável e ter um algo a mais que foi um inesperado que realmente me cativou. Então o cara já sabe, ó, uma data especial, um restaurante legal, eu vou em tal local. Vou comentar uma coisa que eu fiz esse comentário num vídeo passado também, não, assim, o vídeo passado quando a gente estava falando sobre esse conteúdo, que foi uma análise que eu fiz, quer dizer, uma análise que eu fiz e que vocês também fazem a vida inteira, que nem tudo é preço. Eu sou uma pessoa que olho, né, me preocupo bastante a questão tipo do preço, verifico se vale ou se não vale. Isso, essa agora está falando de verdade, né? Se vale ou se não vale a pena, né? Que nem eu já conversei com vocês, já trabalhei na questão, né, de tintureria industrial. Então, em termos de roupas, você sabe, por exemplo, o que é o valor tipo da marca e o que é o produto. Então, você tem, tipo assim, tipo, o produto e a marca. Vocês, né, vamos pensar assim, uma marca de camisa social, assim, né? Então, você sabe, por exemplo, assim, ó, que você tem um concorrente que tem o mesmo tecido, para não dizer, tipo assim, não vou dizer melhor, mas tipo assim, é o mesmo, mesma qualidade, né? É fio egípcio, tudo perfeito, com outro preço. Então, uma parte é marca. E nisso a gente acaba acompanhando. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre fico atento, né? E é claro que, como a gente conversou e a Sonara disse, nem tudo é preço. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente for analisar, tá? Eu sei que cada um de nós, na questão da refeição do dia a dia, que às vezes você não está com aquela pessoa especial, você pensa assim, ó, eu quero preço. Mas se a gente for analisar, você tem a questão do tipo um tchan de qualidade. Então eu já tive situações onde a pessoa falou para mim assim, Rafael, vem aqui comer no meu buffet, o preço do meu buffet é tanto. Mas o que acontece? Não era o preço. Era a questão assim, ó, do local ou da variedade que ele tem. Então, assim, não me recordo, tá? Mas digamos que fosse, sei lá, R$14 o preço. O cara podia falar 12, 10, 8, 7, ele podia me oferecer de graça, talvez, que eu ia dizer assim, não, né? Talvez de graça o cara fosse, né? Mas, tipo, a ideia é assim, o cara paga 25, mas não quer pagar os 14, né? E isso acontece em várias situações. Então, assim, ó, para muitas pessoas, o atendimento importa muito, né? Para outras, você já tem a preocupação do produto. Então, por exemplo, tem pessoas que eles vão optar por ir numa determinada loja, né, onde você tem todo um atendimento, né, quando você chega, você recebe uma champanhe, né, para poder desfrutar da champanhe, né, poder verificar qual que é a variedade de roupas, tratado super bem, né, se você quiser levar no escolher, ou quiser que alguém leve até a sua residência, ele leva as roupas, ali, os ternos, as camisas, shorts, que for, né, até você verifica, vê se serve, né, para a sua comodidade, né? Para outras pessoas, a pessoa vai dizer, não, prefiro ir na loja, vou lá, provo, não quero ninguém mandando na minha residência coisa alguma, provo, verifico se é bom e se interessa e beleza. Então, assim,
Aí, eu posso dizer para vocês que existe um mercado para todos esses públicos, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu particularmente gosto de ir na loja. Quer dizer, eu não gosto de ir em loja, eu não gosto de comprar, né? Mas assim, se eu preciso, porque o homem é assim, né? O homem só vai, tipo, não tem mais o que fazer, né? Tipo assim, ele é obrigado a isso, então ele não tem como trabalhar, né? Então, eu vou, eu entro, escolho, vou embora tipo assim, focado, né? Tipo assim, o que que é? São 3 camisas brancas, 3 camisas azuis, por exemplo. Então você entra lá e tipo assim, a camisa tá aqui, tá aqui. Precisa de uma gravata? Não, não precisa. Mostra a gravata, tá, beleza, leva, acabou, tchau. Não tem muita conversa. Outras pessoas já não. Se a gente for verificar, em termos de atendimento, é claro que é muito melhor você ter o atendimento, né? Agora, se eu tô sempre na correria, uma pessoa que vai me atender e ele vai dizer assim, o doutor quer uma champanhe, e eu penso assim, meu Deus do céu, eu tenho processo para protocolar, não, eu vim só na hora do almoço, só quero ver. Então, assim, não quero pagar essa diferença. Em outros momentos você está disposto, tá? Então, estou conversando isso, por quê? Porque na hora que vocês estiverem analisando, por exemplo, a questão do pessoal de medicina veterinária, vocês vão ver que talvez para um determinado público, né, o preço de vocês vai ser alto por um serviço que a pessoa não tem interesse. Né? Agora, para todo um outro público, vai agregar e vai interessar. Ou pode ser que você trabalhe com um produto, tipo, talvez, um preço um pouco mais popular, e beleza, você tem uma quantidade grande de clientes, uma quantidade grande de clientes, mas pode acontecer. A dúvida é sempre o seguinte, será que eu estou cobrando o preço certo? E quando você tiver muito movimento, você vai pensar assim, cara, será que eu não estou cobrando muito barato? Será que se eu tivesse com um preço mais alto, eu não estaria trabalhando que nem um monte, trabalhando um monte, que nem um condenado, né? Para ganhar um valor que você poderia trabalhar com uma quantidade ou com um público muito mais exclusivo, né? Então, assim, cada um vai identificar no seu nicho de mercado. E essas alterações, esses ajustes, né? Pode ser que você não faça no começo, mas depois vai acontecer, que é o que a gente já vivencia, né? Situações que daqui a pouco você para e pensa assim, não, a gente tem um volume grande, então a gente começa a selecionar o perfil, né? Do tipo assim, no primeiro momento você aceita todos, em outros você diz assim, não, vamos fazer assim, eu te auxilio, mas tipo, o valor da causa não é interessante, né? Você vai ter todo um planejamento, todo um investimento ali para que não tenha um retorno, tá? Beleza. Então, pensando e lembrando que nem sempre, né, o cliente vai conseguir lhe dizer. Situação, por exemplo, quando você quer lançar, né, quando você teve, por exemplo, o lançamento do smartphone, né, as pessoas não conheciam, não sabiam, não tinham ideia que era possível fazer, então foi algo que é inesperado. E sempre existe uma preocupação do cuidado, porque é o seguinte, digamos que você tem uma ideia bem bacana, vou ter uma conversa com uma pessoa que ela me relatou o seguinte, vou ver, né, o que foi que aconteceu. Ela, tipo, contactou ontem, né, a minha esposa e falou, preciso falar com o teu marido de uma situação. O que aconteceu? Ela teve uma ideia bacana e ela comentou para uma outra pessoa dessa ideia, tá? E essa pessoa era para ele fazer uma parte da produção. Ele pegou o nome da marca que ela tinha bolado, ele produziu e ele falou, eu produzi, eu fiz, eu usei o material, era o material meu, a produção costureira era minha, eu inclusive fiz um negócio, tem uma questão ali, tipo, não vou, quero falar o que era, mas uma coisa, ele falou, quero ver contigo porque eu quero colocar no mercado e quero vender. Só que quem teve a ideia e quem embolou foi ela, né? Então eu vou ver aonde que está amarrado e onde que não está. O que eu estou querendo dizer é o seguinte,
Às vezes você tem todo um estudo aqui da faculdade e você pensa assim, ó, primeiro eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Imagina se você começa a fazer pesquisa e perguntar o que a pessoa acha do smartphone, o que acha disso, e você, aí o seu concorrente verifica que você está pesquisando e ele lança antes de você. Ou seja, você joga informação no mercado, o mercado está sabendo, você não lançou, no final o concorrente lança, né, um outro competidor lança e você, tipo, né, então algumas situações você tem um risco, né, então assim, não, é interessante, ó, a Sanara disse também que já viu situações assim, ó, né, é bem, ali desse caso que eu estou comentando, cara, ela bolou um negócio bem legal, que tinha lá fora, ela fez o desenho como é que ela queria, e o cara falou assim, ó, tá pronto, eu vou vender. Aí ele, pelo que eu entendi, né, ela precisou vir falar comigo. Ela falou, preciso conversar contigo para ver como é que eu vou, o que eu vou fazer de agora em diante. E quando tinham comentado com ela, falaram assim, ó, pega, compra o material, manda o pessoal fazer a equipe e tudo mais. E o que ela fez? Ela buscou um cara que já era um empresário no ramo. O cara viu, tipo assim, pô, é um nicho aqui, né? E ela tá, vamos ver o que vai acontecer. Depois se eu puder, eu conto as cenas dos próximos episódios. Isso, a Sayonara disse, ó, por isso que é importante fazer o registro, né, ou ter a questão da patente, se ali o produto e tudo mais, para que não tenha a situação depois de alguém, né, tomar ali a marca. Ali. Ó, então aqui, ó, onde estão, né, os atributos obrigatórios, os unidimensionais e os atrativos. Legal? A gente visualizando, né? Aí aqui, ó, conhecimento, né? E com o tempo aqui o que acontece? Com o tempo, aquilo que você faz assim, que é tipo super legal e diferenciado, seu concorrente também vai pensar, poxa, eu também vou fazer algo assim, né? Então, aquele que está na frente, ele tem que continuar se movimentando para permanecer liderando. Com o passar do tempo, a concorrência vai, né, verificar e tentar fazer algo semelhante ou igual. Então, o que acontece? No geral, quando perguntamos sobre a importância dos atributos, o consumidor tende a dizer, então, assim, o que já é, né, comprovado, o que geralmente acontece? O consumidor, de forma geral, ele diz primeiro o básico, depois o esperado, o desejado, e depois, né, se quando ele vai tentar puxar alguma coisa aqui, se chegar até lá, ok? Então, para que vocês já tenham conhecimento, porque senão, o que acontece? Você faz a pesquisa, ou você faz esse levantamento de informações. O entrevistado lhe diz o básico, você pensa que o mais importante é o básico. Não é. O que vai gerar a satisfação, ó, né, e a fidelização vai estar aqui em cima, desejado e inesperado. Tá? Então tá, a importância pode variar com o desempenho de um atributo. Aí os autores aqui, né, Matzer e tal, e os outros, encontram indícios de que, dependendo da classificação de um atributo dentro do modelo Kano, sua importância não apenas muda, mas muda de maneira diferente, dependendo do grau de desempenho atual do atributo do mercado. Então, aqui, né, ó, atributos obrigatórios, né? Parecendo Mike Lima saiu aqui do meu. Atributos atrativos, ó. A importância aqui, né? E o desempenho atual. Então ele vai modificando, deixa eu ver o que mostra mais adiante. Ó, aqui, ó. Que bom, bem legal para a gente visualizar. Atributos obrigatórios, né? E aqui ele traz um ponto aqui de análise, tá? Então, ó, para atributos obrigatórios, tende a subestimar a importância real. Desempenho da indústria satisfatória. Então, assim, ó, às vezes, ele é um atributo obrigatório, né? É tipo, sei lá, você pergunta a respeito de algum atributo, por exemplo, num veículo que ele é obrigatório, o cara diz, não, isso aí não tem importância nenhuma, só que para o carro funcionar é importante que tenha aquele, né, aquele sistema. Então, o cliente não dá importância para os atributos obrigatórios, então tomar um cuidado, tá? Aqui, ó, importância alta, desempenho menor. Para atributos atrativos.
Ele tende a superestimar a importância real, melhoria de um atributo não crítico. Para atributos obrigatórios, tende a superestimar a importância real, melhoria desnecessária e custosa. Então, o que é importante analisar tem que tomar um cuidado, por exemplo, assim, ó, alguns atributos atrativos, né? O cliente, às vezes, ele pode também não conseguir identificar ali algo que seja legal, que seja interessante. E se você fosse fazer a pesquisa, ela ia dizer que, assim, a gente tem vários casos, que o empresário conta assim, que todo mundo disse que o cara era louco, que aquele negócio dele não ia dar certo, que era a maior bucha, a própria família disse que não ia ter ninguém para comprar, aí a pessoa vai lá, lança e depois o cara fica muito bem, né? Então, por quê? Porque às vezes quando você vai fazer a pesquisa, o entrevistado ele também não consegue, né, ter essa noção ali para te mensurar. É claro, o que eu estou querendo passar para vocês? A pesquisa ela é o norte, né? É claro, você pode também ir contra tudo que você fez em relação ali à pesquisa, né? Mas sabendo que você aí pode ser o único que está errado, pensando que todos os respondentes estavam errados, daí você se lasca, né? Porque na verdade ele vai identificar que é atrativo, mas talvez, né, tem algum ponto que ali você visualizou que você não pode comentar a respeito do atributo, que daí você fala, não, o mercado já sinalizou que se interessaria, agora, né, eu posso, né, desenvolver ele, vai levar. Aqui, ó, para atributos atrativos, oportunidade competitiva pode passar despercebida. Ou seja, o cliente diz que a importância é insignificante, seria algo que é um atrativo, que ia fazer o negócio, né, fidelizar e gerar muitas vendas, só que pode passar despercebida pelo entrevistado, ele dizer, não, isso aí não tem importância nenhuma, tá? Beleza. Aqui, o que é obrigatório, importante, posição competitiva. Então, assim, ó, aqui ele traz, ó, método tradicional pode levar a alguns erros. Então, ele é obrigatório, ele é importante e a sua posição é igual ou melhor. Razões do erro e a resultado da ação inapropriada. Então, por que errou e o que deu de resultado? Ou resultando, né? Então, vamos ver. O atributo era obrigatório, isso aqui é do Jornal de Economia, né, de um artigo. O atributo era obrigatório, ele era importante e a empresa já estava bem. Aí, consumidores acham o desempenho atual importante. Aí, qual que é a ação inapropriada que foi tomada? Foi feita uma melhoria que ela foi desnecessária e custosa. Por quê? Porque ele já estava melhor e que não ia aumentar no resultado. Outro, é obrigatório, mas não é importante e a posição competitiva é igual. Aí diz assim, ó, experiências anteriores gratificantes. Então, aí aqui tem uma desatenção no nível desnecessário de serviço. Outro exemplo, é um atributo atrativo, a importância ele é tido como importante e a característica dele em relação à concorrência é pior. Aí diz, nível de serviço tido como um fator competitivo importante, melhoria de um serviço não crítico. Resultou, então, numa melhoria do serviço que não era importante. É claro, pessoal, vai depender da realidade, né, da empresa, e aqui a gente está só vendo uma tabela. Então, assim, se a gente está na realidade do negócio, a gente poderia ver, por exemplo, que o cara faz investimento no atrativo e acaba não investindo no unidimensional. E o unidimensional, naquele caso, seria mais importante, né? Mas, assim, aqui ele traz um exemplo. Poderia ser que ele não tivesse, que ele poderia trabalhar aqui nesse ponto dele que é pior, ou talvez desenvolver um outro. Atrativo não é importante, posição competitiva igual ou pior. Consumidores sem experiência anterior, aí diz, a oportunidade competitiva é relevante e ela permanece despercebida. Desafio. Tendo em vista o que foi aprendido até agora, trace uma estratégia para um negócio que está no ambiente competitivo e deseja melhorar. Isso aqui eu vou deixar para que vocês façam uma reflexão depois, tá? Então, assim, ó,
A gente foi falando sobre atributos atrativos, unidimensionais, obrigatórios, o reverso, né? Então, aqui é uma ideia para cada um de vocês pensar no negócio atual de vocês, o que vocês estão, né? O que vocês trabalham, e o que poderia ser feito ali para que você conseguisse traçar uma estratégia para melhorar ali o seu ambiente. Aqui o modelo, para pensar nos diversos atributos. E aqui, ó, quero trazer para vocês a ideia do questionário. Então, ele diz assim, ó. Aqui ele quer entender a questão da presença e da ausência de um determinado atributo. Eu vou voltar um slide para que vocês visualizem comigo, ok? Quero só ver uma coisa aqui. Ó. Pronto. Aqui, ó. Opa. Quero mostrar aqui para vocês. O que acontece? Vou voltar um slide. Ó. No meu lado direito, ele traz aqui a existência. E aqui ele traz a inexistência. Então, o questionário, ele é montado da seguinte forma. Ele pergunta o seguinte: se existir o atributo, tá aqui, ó, e se não existir o atributo, né? A ausência desse atributo ou presença. Então, se for presença com... Opa, bati sem querer no passar o slide. Se for a presença e ele gerar satisfação, ele vai poder ser um atrativo ou unidimensional. O atrativo, se não existir esse atributo, não vai gerar insatisfação. Ó. Por isso que ele é atrativo. Ele só vem daqui e sobe. O unidimensional, por sua vez, se eu tiver a presença, ele fica... Existe uma satisfação. Se ele não existir, vai gerar insatisfação. O obrigatório, ele é quase o contrário do atrativo. Então, a ausência dele gera insatisfação, ó, porque ele vai, né, maior insatisfação, até que ele chega numa linha de neutro, ó, de neutralidade, e gerando uma linha de satisfação. Beleza. Então, vamos ver aqui, por exemplo, em relação aos questionamentos. Ele faz a pergunta assim, ó, se você for um restaurante que tem um estacionamento privativo, como é que você se sente? Aí ele vai dizer, ó, eu me sinto satisfeito, ou eu não me sinto nada, tá? Ou eu me sinto insatisfeito por ter, né? Acho que não seria o caso, mas beleza. Aí diz assim, ó, se você vai a um restaurante onde o estacionamento é na rua, como você se sente a respeito disso? Entenderam a lógica? E assim ele faz para os diversos atributos. Então você vai ver sobre os vários atributos em relação à satisfação e insatisfação. Lembrando que depois ainda tem aquela ideia da importância, ok? Ó, e daí ele traz, ó, questão positiva e a questão negativa. Então, se gera, né, a situação... Aí eu vou ter, por exemplo, ó, em relação ao requisito do consumidor, aqui tem os questionamentos, né? E aqui as respostas. E daí ele vai tabular isso aqui, mas para a gente tabular a gente vê mais adiante, tá? Mas daí ele vai dizer o que é reverso, né? O que é neutro, o que é atrativo, o que é obrigatório. Estou falando só aqui das letras, né? Obrigatório, o que é unidimensional, ou seja, gera satisfação e insatisfação. Ó. Então aqui, ó, ar-condicionado. E aqui para cada um dos respondentes. Ó, unidimensional, atrativo, para um deles é obrigatório, unidimensional, obrigatório. Cortesia. Unidimensional significa, na afirmação positiva ele diz satisfeito, se não tiver ar-condicionado ele fica insatisfeito. Obrigatório. Tem que ser assim, tipo, tem que ter ar-condicionado. Você fica satisfeito com ar-condicionado? Não. Atrativo, o cara fica muito satisfeito se tiver ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, ele não fica triste, tá? E assim para outros atributos. Ó, aqui a tabela, né? O que é essa tabela de sumarização? Por isso que eu também postei o material, né? A sumarização, ele faz a contagem, né? Então, dos respondentes, quantos que falaram que era atrativo? Quantos que falaram que era unidimensional? Quantos que falaram que era obrigatório? Aí você consegue identificar, né, onde é que vai ficar cada um dos atributos, tá? Então ele fez aqui uma contagem para cada um deles, e daí ele faz a contagem, ó. O índice de, aqui, ó, índice de atratividade e índice de obrigatoriedade.
tá? Um deles eu somo os atrativos unidimensionais e divido pela total de respostas. O outro, de obrigatoriedade, eu somo os unidimensionais, somo, né, os obrigatórios e divido pelo total. E daí, ele vai achar aqui, ó, os pontos de cada um deles. Então, ar-condicionado, lembrando que ele multiplicou por -1, né, ó. E aqui, ó, ele fez aqui, achou para cada um, ó. Aí, o que ele achou? Índice de atratividade e obrigatoriedade. Então, ele descobre, ó, que a limpeza é um atributo obrigatório. Descobre não, ele confirma, né? Ele confirma que a questão da limpeza é obrigatório. Ele confirma, né, que a cortesia e o ar-condicionado, ele é unidimensional. Por quê? Porque ele tem uma variação grande, ó. Ele passa do 0,5, tanto positivo quanto negativo. Então, ele vai ser unidimensional. Se ele só for atrativo e ele não tiver um índice de obrigatoriedade, ele vai ser um atrativo. Se ele não tiver uma grande variação, significa que ele não traz grandes, né, não traz grandes interesse ali pelo cliente e não vai ser algo que vai fidelizar ele. Então, o exemplo, ele é um exemplo simples, né? A gente fazer tipo ali do restaurante, com flores e coisa tal, uma coisa simples. Mas assim, ó, o legal da ferramenta, do modelo Kano, é você utilizar ele, né, com outros atributos e você consegue ter um norte de onde investir recursos. Então, assim, ó, tais atributos aqui não vão gerar uma fidelização do cliente. E outros aqui, eles poderiam surpreender, né? Eles podem surpreender. Aqui a gente vai mostrar no material esse modelo modificado, com alguns ajustes, né? Mas já dá para ter um parâmetro, tipo, o que vale a pena investir e o que não vale. Então, assim, o que é legal? Aquelas perguntas, quando você responde só o nível de satisfação que a gente conversou no início da aula, não dá um norte, né? O que vai fidelizar o cliente? O que vai gerar satisfação? O que a ausência vai gerar insatisfação? E aqui você tem esse norte. Orientação para elaboração do questionário. Que nem a gente viu uma pergunta, né? Aliás, depois eu tenho que só postar, eu vou postar alguns materiais ali que traga o questionário, para vocês pegarem o outro como parâmetro, tá? Eu acho que trabalhos nesse sentido, claro, mais para a área da gestão, né, são bem interessantes. E para quem é da área da saúde, para o seu negócio também é bem legal, tá? Estabelecer características a serem pesquisadas através de grupos de foco. O questionário deve ser montado em termos de necessidade, né? Aqui ele traz um exemplo aqui, isolamento do caneco de chopp, sei lá. Especificar bem a característica no questionário. Características. Isso. Bem isso, Sanara. Muito bem, obrigado. Especificar bem a característica no questionário. Características ou atributos especificados de maneira vaga vão influenciar fortemente nos resultados da interpretação, né? Então, assim, o que eu sugiro para tudo, tá? Quando você vai fazer e você vai aplicar um questionário grande, né? É claro que você talvez não aplique, então, na mesma praça, para não dar problema, mas faz um piloto, né? Faz um teste. Por quê? Porque na hora que você vai aplicar... Imagina que você vai fazer 400 questionários. Aí quando você começa a fazer, você viu que tipo, deu uma zebra. Só que você já disparou para todo mundo. Daí você vai dizer o quê? Não, cancela esse, responde o outro. Então, às vezes, o ideal é você, né? Pega um grupo, faz um piloto, vê como é que o pessoal vai. Porque às vezes o cara fala assim, tal atributo é super importante, vocês não perguntaram. Já verifica. Ou... se é o seu negócio, se você tem disponibilidade, né, o que faria, né? Você consegue, talvez, fazer umas perguntas abertas, aí você tem os atributos, ou ela semi-aberta, que possibilita colocar um atributo, e daí depois você, né, lança ele, ou joga esse questionário com as perguntas fechadas. Mas você teve uma possibilidade, principalmente trabalho a ideia do grupo de foco, para você pegar, colher o máximo de informações, que às vezes você pode fazer um questionário e poderia perguntar de alguns pontos super interessantes
e daí você lançou a pesquisa aí e não perguntou. É claro, também tem o seguinte, o mundo mudou, pessoal. Então, assim, hoje, né, antes o que acontecia? O cara ia lá, imprimia, fazia. Hoje em dia, para você lançar no Google Forms, criar lá no Google Forms e lançar um questionário, ó, super rápido, né? E todo mundo está também tão corrido com a vida que o cara vai dizer assim, não quero responder. Beleza, daí você tem o pet shop, você fala assim, olha, quem ganhar vai ganhar, né? Ou vai fazer um sorteio e vai ganhar não sei o quê. Todo mundo responde. Se o cara tiver que responder num outro momento, o cara vai responder, porque tem um sorteio, né? Então, assim, você consegue, né, as pessoas se engajarem. O que é mais difícil é quando você, né, manda um questionário e não existe uma reciprocidade. Acontece bastante, e eu vejo bastante, né? Então, por exemplo, assim, da pessoa dizer assim, ah, Rafael, eu queria que a pessoa me auxiliasse lá, não sei o quê. Aí eu falei, olha, né, até era uma pessoa familiar, eu falei assim, já se perguntasse do porquê que a pessoa vai te ajudar? Porque, tipo assim, ó, é a mesma coisa, por exemplo, estou aqui com o André aqui, né? Nós estamos no dia a dia de ADM. Digamos que eu falasse para o André, André, vamos me auxiliar aqui para a gente fazer um negócio, vai ser super bom. Ah, por quê, professor? Não, porque daí eu vou me tornar um nível super top aqui na faculdade. Ah, professor, e o que vai mudar para mim? Nada. Aí o cara vai dizer, pô, professor, mas daí não faz sentido. Por que eu vou trabalhar de graça para o senhor se depois eu não tenho uma reciprocidade? Por mais absurdo que pareça ser esse exemplo, né? Infelizmente, eu vejo acontecer isso, né? Então, eu tive uma situação que a pessoa comentou, falou, poxa, eu queria tanto que a pessoa fosse me acompanhar. Aí eu falei, cara, mas eu não entendi, tipo, era tipo uma situação tipo dessas, assim, tipo de coordenador, né? Aí eu pensei, cara, mas né, é difícil assim, né? Por quê? Porque a outra pessoa que está lá, ela está, é claro, ou todo mundo acredita naquela causa, então, por exemplo, assim, se eu chegasse e falasse assim, ó, a gente precisa mudar a situação e a situação não está legal, aí todos vocês iriam me auxiliar, por quê? Porque a coordenação não está, que não é o caso, tá? Mas que eu adoro meus coordenadores, né? Mas estou dizendo assim, seria uma situação que todo mundo se mobilizaria, aí eu até entenderia. Mas se não, não. Se é uma questão de uma busca pessoal minha, é difícil você ter, digamos, o engajamento de todos. Agora, o que acontece do lado contrário? Aí do lado contrário eu te falo assim, não, se eu conseguir, né, virar lá o coordenador, eu te coloco para trabalhar como meu auxiliar. Meu Deus do céu, esse cara tinha uma pessoa que ele não tinha onde, ele não tinha como contratar tanto auxiliar quanto ele prometeu, né? Depois, né? Fez correto? Não, né? Faria assim, professor? Eu? Não, né? Também não. Beleza. Legal, vamos adiante, próximo slide. Aqui ele fala para ser bem específico, né? Ó, aqui eu trago um que é um questionário modificado para incluir uma diferenciação no grau de satisfação e insatisfação, causado por uma, né, característica. Então aqui, ó, o cara até botou aqui, né, deve ser dessa maneira, isso é diferente, outros botou aqui mais opções. Aqui, como eu falei que era uma modificação, o que ele fez? Ele criou uma situação que é muito atrativo para tentar botar uma linha maior, um muito atrativo, um muito obrigatório e o reverso. Ó, lembra a televisão, ó, a TV na pizzaria, reverso para 21, tá? 21. Beleza. A gente fez, quando eu estava no mestrado, a gente fez uma pesquisa com um supermercado. Era uma pesquisa com supermercado, com os atributos, né? E também foi bem interessante, né? Já faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Ó, que isso aqui quando a gente teve no mestrado, era tipo assim, acho que eu já comentei uma vez para vocês, era tipo assim, um negócio super, ultra, mega novidade. A gente nem eu vejo que nem todos os professores comentam, né? Eu tive no mestrado, e eu tive no mestrado porque o meu professor, ele era da área da qualidade, foi para o Japão, foi para tudo quanto lugar, o cara é pós-doutorado, muito fera, e ele trazia o que tinha de mais novo. Então, assim, era, tipo, super legal.
né? Só que, é claro, eu estou falando de uma coisa aqui que já tem mais de 10 anos, né? E às vezes eu me pergunto, quando a gente recebe aqueles questionários que, tipo, tu sabe que tu vai responder e que não vai chegar, a pessoa não vai chegar a nada a lugar algum, né? Mas, enfim, e você vê como é fácil de trabalhar, né? Aqui, vários atributos, ó. Tá vendo? Aqui ele tem a localização, o horário, os vários ambientes, música, pizza customizada, sobremesa, flores, formulário, playground, né? Não ia ser só aqueles atributos, mas só para a gente ver, né? Vários pontos e o que ele mostra, ó. Pizza customizada, olha aqui, ó. Neutro. Televisão, tem um pouco do reverso, né? Mas mais para neutro. Ambientes, unidimensional. Né? Eu tô vendo errado a cor, tô tentando ver a cor ali. Né? Aí aqui, ó, que mais? E é isso. Conforme as respondentes. Deixa eu ver o que é muito atrativo. Muito atrativo são as flores aqui, ó. E a música aqui, ó, também, ó. E o playground, tá vendo, ó? Barrinha. Legal, né? Lembrando que isso foi aquela pesquisa naquela época, né? Você também tem que fazer conforme a sua realidade. Algumas coisas para alguns locais é super legal, super bacana, e outras coisas pode ser que não. E às vezes você pode ter um negócio também que ele é super bacana e que você quer atingir um nicho muito específico. Só que o seu mercado, ele é pequeno. Então, assim, ó, às vezes você quer fazer um negócio que ele é muito top, mas numa região que não é legal. Né? Já passei por uma situação assim, onde, assim como vocês, né, quando eu estava na qualidade de aluno, teve uma colega minha que ela fez um trabalho, quer dizer, mas ela não fez o trabalho, ela pegou de um negócio já existente e ela disse que ela ia construir em Blumenau. Filha de empresários, aí o professor achou o máximo, não avaliou coisa nenhuma e disse que era o trabalho mais fantástico, ela só pegou a ideia e trouxe. Aí, na verdade, o que acontece? O negócio é bem legal, era tipo um local temático, que é o que a gente vê hoje em dia muito forte, né? Só que para Blumenau não comportaria, minha simples, humilde, né, minha percepção. E na verdade nunca saiu do papel, nunca foi em lugar nenhum. Quando você vai para grandes centros, você vê assim, ó, que você consegue ver né, vários locais temáticos bem legais, que é o que você consegue também no litoral, né? Porque você tem um fluxo grande. Então você consegue fazer alguns ambientes bem específicos e as pessoas vêm. Lembrando que essa nossa região aqui, ela é bem legal, bem característica, que é o seguinte, só para a gente dar um enfoque aqui, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa e a mesma coisa serve para outros negócios, tá? Então, assim, ó, a gente está numa região litorânea, tida com um poder aquisitivo altíssimo, e às vezes a gente está pensando no pessoal que está aqui. O que acontece? Você tem pessoas que eles viriam até o litoral só para adquirir a sua prestação, né, de produtos ou de serviço. Quer ver um exemplo? Não vou falar o nome, né? Também não conheço tão bem, sim, sei de toda a fama, a reputação excelente, né, do profissional. Mas assim, ó, você pode montar uma clínica, né, uma clínica médica que envolve toda a parte, né, de cirurgia plástica, toda a parte de estética aqui no litoral. E não é para o público de Balneário Camboriú. Quer ver o que acontece? Tem uma colega que não é na área estética, mas o que acontece? Vem o pessoal São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, eles vêm até Itapema, eles ficam no hotel, ficam no Plaza Itapema alguns dias para fazer todo o serviço que ela contratar o serviço dela, então ficam nos melhores locais e depois retornam para a sua cidade de origem. Quem vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, às vezes também não quer fazer uma cirurgia, uma rinoplastia e depois sair na rua, todo mundo fala assim, olha a fulana lá, ó, tá toda com o nariz da rinoplastia, né? Pessoal com poder aquisitivo alto tem um imóvel aqui no litoral, a pessoa vem, fica aqui no período aqui de inverno, faz a cirurgia, se recupera, volta lindo e maravilhoso lá para sua região. Tá?
percebi isso com a minha colega, com essa minha amiga, porque ela montou, né, tem o escritório dela, e ela atende o pessoal de fora, mas assim, ó, direto movimento, e é claro, tem pessoas que obviamente não vão vir, e daí ela vai direto para São Paulo, onde ela tem um escritório só para atendimento dos clientes que não podem vir. Bem legal, tá? Bem interessante. E às vezes quando você está pensando quem que é o seu concorrente, tipo, o concorrente dela não é o cara do lado, né? Ela está trazendo pessoas que vêm diversas locais, da região sudeste, né? Da sul e sudeste do país, que se deslocam de avião para vir aqui para ser atendido por ela. Beleza? Ok, adiante. Ó, aqui o estudo de caso da pizzaria, né? Aqui o que é atrativo? Ó, formulário de sugestões. Tipo, aí um formulário de sugestões. O cara diz, um formulário de sugestões, tipo neutro. Tipo, não vou ficar, ai, que super feliz, satisfeito que tem um formulário de sugestões. Pizza customizada, né? E aqui, ó, localização, né? A distância da localização, TV, playground, sobremesa grátis, ambiente fumante e não fumante, né? Professor, isso já nem existe mais, né? Aliás, dependendo do local, com tabacaria, sim, né? Mas hoje em dia os restaurantes tudo é, né, não fumante. Beleza. Modelo Cano e os índices de satisfação dos clientes verificam o percentual de clientes satisfeitos, mas não o grau de satisfação. Uma das características pode trazer uma baixa satisfação a um grande número de clientes ou uma alta satisfação a um número pequeno de clientes. Então, aqui, ó, modelo com escala variável, que ele traz escala variável, né? E daí ele pergunta, ó, se tem ou se não tem. Por quê? Porque lembra que no outro questionário que não tinha numeração. Aqui a gente está trabalhando com uma numeração para que a gente consiga fazer esse cálculo. Lembra que a gente só fez ali o somatório, né? Quantos que eram atrativos, quantos que eram unidimensionais nos índices de atratividade e quantos que eram aqui obrigatórios, lembram? E unidimensionais? Aqui não, ó, ele pega e como ele tem uma escala que vai, né, de 0 a 5 ou de 0 a menos 5, ele faz o cálculo aqui, ó, achando e utilizando os números, tá? Aí ele fez aqui, ó, que é com escala variável, né? Um modelo de banco, ó. Vamos ver como é que mostra o banco aqui, ó. O que pode ser atrativo, o que não é. Um exemplo, tá? Ó, insatisfação e agora o modificado. O que mostra? Café grátis é neutro, tá? Então, no primeiro momento, ele até parecia como sendo atrativo, né? Utilizaram outra escala para verificar bem direitinho. Ele aparece daí como sendo neutro. O cara não abre uma conta ou tem alguma coisa por causa do café. Ligação entre satisfação e retenção. Então, né? A questão do encantamento para a retenção. Aí diz, qual é o efeito, um questionamento, qual é o efeito da satisfação com o produto ou um serviço na retenção do consumidor do cliente? O quanto que isso impacta, né? Qual o impacto de maior ou menor retenção de clientes em uma empresa? Isso aqui são perguntas para a gente refletir, mas aqui quem é de gestão, né, estudou várias vezes, e quem não é de gestão também sabe, né, o que é muito mais fácil, você já tem o cliente já comprou, ele já conhece seu produto, já conhece seu serviço, você já tem o contato com ele, então é muito mais fácil, você manda mensagem, ele já sabe quem que é, né, do que você ter que captar um cliente novo que não conhece, ou talvez ele tenha que experimentar. Então, assim, ó, reter o cliente, ou fidelizar o cliente, né, não estou dizendo que é mais fácil, mas ele é muito menos custoso do que cada vez você ter que captar e vender, uma venda única, né? Qual é o impacto disso em termos de estratégia da empresa? Então, a ideia é, né? Quanto melhor você tiver em termos de satisfação e de encantamento, ele retorna para o seu negócio, né? Dependendo, vai fazer a própria divulgação boca a boca para os demais, então aí o seu negócio vai crescendo e fluindo.
baseado no barômetro de satisfação do consumidor sueco e no índice de satisfação do consumidor americano, sugerem o seguinte, ó, o ponto onde deve ser gerenciando a cadeia de satisfação, né? Para justamente você ter aqui uma retenção ali do cliente. Os pontos de inflexão da zona de consideração dependem da oferta de produtos com qualidade similar, das barreiras de saída para o consumidor. Então, às vezes uma das formas de reter o cliente, né, é a questão de a dificuldade que ele vai ter se ele começar a comprar com outro, ou as facilidades que você acaba oferecendo. Então, você tem a prestação de serviço, mas você tem todo um acompanhamento, né, que vai fazer com que ele acabe fidelizando com você. Ou a questão de que se ele trocar, por exemplo, você ofereceu um sistema para ele que quando o estoque dele baixa, já manda mensagem para você. Então, para ele está super bacana para fazer o controle da gestão de estoques. Aí ele fala assim, vou trocar o fornecedor, beleza, vai ficar sem o sistema. E o outro, tem o sistema? Não tem. Então isso já seria uma barreira para o cara trocar, que teria que ter todo um outro aparato. Da aversão ao risco do consumidor, consumidores tendem a ver as perdas como mais graves que os ganhos, né? Por isso que muitas pessoas acabam, de forma geral, né, as pessoas elas têm receio ao novo. Então, muitas pessoas, às vezes, podem não estar satisfeitas no emprego ou na situação que estão, só que o medo de perder é maior do que o que ela pode ganhar, né? Ou o que ela visualiza como ganho, né? Cada empresa deve determinar sua curva de satisfação e de retenção. Aí a retenção, a gente está seguindo, né? Vem a lucratividade. Então, baseados no barômetro de satisfação do consumidor, calcularam que o acréscimo de 1% na satisfação dos clientes vai dar um retorno de 2,37. Isso aqui é título da pesquisa que trouxeram, né? E que um ponto percentual no índice de satisfação, isso vai diminuir o retorno em mais de 5%, 5,08%. Então, maior retenção de clientes significa compras mais frequentes, menor custo de marketing e vendas, né? Clientes trazem clientes. Aumentar a taxa de retenção significa aumento da lucratividade? Questionamento. Para aumentarmos a taxa de retenção, devemos aumentar e manter o número de clientes extremamente satisfeitos. Interessante. Então, a conexão da minha mãe caiu. Caiu? E agora, como é que vai ser? Tinha caído. E agora já está de novo no lugar? Sim. Ah, então tá bom. Tá gostando? Esse meu companheiro não é nada fácil, ele fica de olho aqui em mim. Não, mas é legal, é legal. Estou fazendo sopa. Ah, isso é bom, isso é gostoso. Guarda um pouquinho para mim, congelado, para a próxima. Legal. Ó, quem está já na etapa final aqui. Qual a curva da lucratividade, tendo em vista a mobilidade dos atributos na hierarquia de valores do cliente? Então, o que você vai vendo ali, como... Aqui no primeiro momento é tipo assim, eu não tenho absolutamente nenhum dado, depois você começa a ter os dados, né? A partir do momento que você começa a ter mais dados, você começa a fazer análise, você começa a identificar, por exemplo, assim, ó, o quanto cada percentual de satisfação vai aumentar em termos de retorno, e também consegue traçar uma estratégia e verificar como é que essas mudanças lá dos atributos, que nem a gente foi visualizando, né, que aquilo que era atrativo se torna unidimensional, depois vai até obrigatório, quanto que isso também pode impactar ou como é que isso vai modificando ao passar do tempo, tá? Ó, satisfação, né? E com o tempo, ó, a satisfação gerada por um atributo atrativo inesperado. Então, vai gerar muita satisfação e depois, ó, vai caindo. Um aumento contínuo na taxa de retenção significa aumento de custos para sempre estar surpreendendo os clientes, tanto os novos como os antigos. Isso também pode levar a custos crescentes e a perda de lucratividade. Então, aqui é aquilo que a gente foi vendo, ó. Por um lado, né? Eu coloco as flores. Eles acham super legal. Depois o cara começa a criar aquele valor com as flores, só que não dá mais retorno. Então, por isso que é tão importante você estar se
reciclando, né, trazendo algo novo. Então, assim, ó, o pessoal não espera depois de, sei lá, vários meses que ele tenha aquela mesma... É claro, em alguns atributos ele quer ter a mesma experiência. Em relação ali ao sabor da comida, né, o que fez ele se encantar foi a questão ali, tipo, do gosto, do sabor e tudo mais, beleza, isso ele quer, né? Mas o contexto, se você conseguir trazer algo a mais, é onde você vai fidelizar. E cada vez modificar vai fazer com que ele retorne para o local. Ó, a gente falou antes de buffet, a gente falou bastante de restaurante, né? Mas é só vocês pensarem assim, ó, por mais bacaninha que seja o local, imagina que você vai todo dia comer no mesmo restaurante. É todo dia a mesma comida. Chega um momento que você não aguenta mais, você fala assim, pelo amor de Deus, será que eles não podiam mudar uma coisinha, né? Tem um local que eu vou que é assim, né? É tipo muito bacana, mas tipo assim, cara, se você vai todo dia, o cara não aguenta. Então assim, depois o cara fica séculos sem ir, né, um bom tempo sem ir, porque o cara enjoou de um jeito. E assim, ó, se tivesse uma alteração, né, aí pode ser que ia enjoar do ambiente. Então muda alguma coisa no ambiente, vai fazendo alguns ajustes, vai trazendo alguma coisa nova, o cara permanece. Beleza. Serviços, final aqui já, né? Quais as diferenças, para a gente refletir, né, para a gente finalizar, quais as diferenças entre os produtos e serviços e como essas diferenças podem afetar a estratégia da empresa, tendo em vista o que foi visto até agora? O que acontece? A gente faz uma distinção entre o produto e o serviço. Em alguns casos, a gente vai ter tanto o produto como o serviço juntos, aliados. Em algumas coisas, nós temos somente o serviço, mas é tido como produto. Meu Deus, professor, que conversa de doido. Beleza. Tipo no banco. No banco é prestação de serviço, né? O banco te oferece uma série de serviços. Conta corrente, investimento, empréstimo, financiamento. O cara não vai sair com um equipamento, alguma coisa, né? São serviços. Só que o banco chama aquilo de produtos do banco, mas são serviços. São totalmente serviços. Em outras situações, você tem a entrega de um produto junto com a prestação de serviço, e em outros casos, você tem a aquisição do produto, né, de forma pura e simples. Quando vocês estudaram em marketing, vocês estudaram a respeito da prestação de serviços, e vocês aprendem que, diferente do produto, o produto você consegue estocar, né? O serviço, ele tá... Aí eles sempre dão uns exemplos da questão da aeronave, né? Eles vão dizer assim, a questão do transporte aéreo. O avião vai decolar. Se tiver 1, se tiver 10, se tiver 20 pessoas. E aquele custo, aquele gasto com combustível vai ocorrer. Então, assim, no produto você conseguiria ter estocado, armazenado, não foi, não vendeu, beleza, tá ali, né? Dependendo do produto também não é perecível, ok. No serviço, é aquela questão é imediato, né? A pessoa contrata, já está recebendo, e além disso, você não tem como fazer esse estoque. Então, o avião foi, perdeu, né? Não vai conseguir colocar no momento posterior. E a respeito do modelo Cano, né, claro, deixa aqui a pergunta para vocês refletirem mais, com mais detalhadamente, o que vocês aprenderam aí com o professor de marketing também atrelado para o nosso negócio. Então, a gente conseguiu, né, conversar na nossa aula de hoje sobre o modelo Cano. Foi bem bacana, bem interessante. É legal para que vocês, né, pensem, embolem no negócio de vocês, né, para identificar que atributos, né, como é que se classificam esses atributos, como é que estou eu em relação ao meu concorrente, identificar pontos para serem melhorados, né, identificar pontos onde você já está fazendo um investimento extremamente alto, mas por mais que você investiu, se você aumentar o investimento, isso não vai mudar em nada ali a percepção dos seus clientes. E é isso. Gosto bastante do modelo Cano. Vou ficar agora disponível, né, para dúvidas a respeito do modelo e até para que vocês possam acessar o material. Vou parar a gravação por aqui e a gente continua conversando, beleza?